Bom dia, estamos aqui com mais uma EBO, Escola Bíblica Online, e hoje nós vamos estudar Atos 5, de 12 a 42. Daqui a um pouco nós vamos ler o texto, né? O título, né, é a popularidade, a perseguição e o discernimento. Antes da gente continuar, eu quero chamar você a fazer uma oração junto comigo, você que já vem acompanhando o estudo de Atos, ou você que começou a assistir hoje, né? Deixa aí o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, se inscreve, e para que a gente possa melhorar as nossas transmissões, para que essa mensagem possa chegar até outras pessoas, né? Hoje é Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a todos que estão assistindo. Se você é pai, parabéns. Deus te abençoe e que você consiga seguir sempre o exemplo de Deus, que é o melhor e o maior pai de todos, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Então vamos orar e pedir a graça de Deus. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum comentário, algum pedido de oração, você pode colocar aí nos comentários, tá bom? E depois a gente vai responder, nós vamos comentar e, enfim, vamos fazer isso, tá bom? Vamos orar então. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, pela alegria de te servir, pela alegria de compartilhar a palavra e a mensagem do Senhor nas nossas vidas, que o Senhor possa estar com cada um que está assistindo essa transmissão, que o Senhor possa abençoá-los com graça e com o conhecimento do Senhor. Louvado seja o teu nome, eu te agradeço por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Bom, então nós vamos ler o texto base da nossa aula, que está lá em Atos 5, de 12 em diante. Vamos lá? O título está aí, Atos 5, 12, Milagres e Maravilhas. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor Jesus e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando o Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Então o grande sacerdote, todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas aquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então, o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões. Mas quando abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e os chefes da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar
e o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento, chegou alguém dizendo: escutem, os homens que vocês prenderam lá no pátio do templo estão. Perdão, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então, os chefes da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos. Mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente ao conselho. E o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém. E ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com esses homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados. E a revolta dele fracassou. Depois disso, apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, nesse caso de agora, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se esse plano ou este trabalho vem dos seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois nesse caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio, no templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Muito bacana esse texto, né? Louvado seja Deus pela leitura da palavra. E o texto de hoje, ele trabalha essas três coisas que eu falei para vocês: a popularidade, a perseguição e o discernimento. À medida que a comunidade original, a igreja de Jerusalém, a comunidade de Jerusalém, que a gente chamou ela de comunidade original, ela cresce, e à medida que ela cresce, cresce também uma oposição contra ela. A proposta da comunhão cristã, ela está prejudicando, né? A proposta da comunidade cristã, ela está prejudicando os interesses daqueles dirigentes, os interesses dos dirigentes da sociedade, da religiosidade,
E, então começa a vir uma perseguição, morte, mas nem todos são assim. E é o que nós vemos com Gamaliel. Bom, Gamaliel parece ser um homem que defende a verdade e a justiça. E por isso ele coloca até mesmo a sua própria posição, que é uma posição de respeito, de destaque, no sinédrio ali do sumo sacerdote, e ele se coloca e, e não e não tem nenhuma, como eu posso dizer, ele é respeitado e ele coloca em risco a sua posição para defender e para ver o resultado do que vai acontecer com os apóstolos. Bom, 3 versículos para mim são destaques: o 29, o 38 e 39 e o 41. O 29, importa obedecer a Deus e não a seres humanos. Se os planos vêm dos seres humanos, eles serão destruídos. Se eles vêm de Deus, eles permanecerão. E os apóstolos, né, versículo 41, se acharam dignos de sofrer por Cristo. Esse é uma introdução aí do que a gente vai ver no dia de hoje, né, na nossa aula hoje. E quando a gente olha para esses 5 primeiros capítulos, nos 5 primeiros capítulos de Atos, nós vemos como se fosse uma colcha de retalhos, que tem fatos, discursos, resumos, orações, e isso tudo está colocado ali propositalmente por Lucas para mostrar e para gerar esse interesse e mostrar o interesse no leitor e mostrar como que foi o impacto e como era dinâmica a igreja, a comunidade original ali, o primeiro círculo da igreja de Jesus Cristo. E nós vemos também que toda aula a gente volta a isso, que é o seguinte: Lucas, ele está escrevendo para a comunidade nos anos 80 anos depois de Cristo. Tudo que ele está escrevendo aconteceu em meados da década de 30. Então, ele está escrevendo quase 50 anos depois. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso para motivar, para animar aqueles cristãos que já estão na segunda ou terceira geração de cristãos, depois dos apóstolos. Muitos já haviam morrido, né? A igreja está sendo perseguida. No ano 70, Roma está um caos, e queimam o templo dos judeus, a coisa está ferrenha, e os cristãos estão sendo perseguidos. Então, piorou muito essa questão da perseguição que começa mais ou menos lá nos anos 70 e foi aumentando, e nos anos 80 eles estão numa pressão, né? E Lucas, ele escreve tanto o Evangelho quanto Atos para animar e para trazer um conforto e desafiar e motivar a fé daqueles cristãos. Não só deles, mas a nossa. Então, essa igreja, a igreja, o capítulo que nós lemos aí, ela vai mostrar 3 coisas que a gente precisa estar atentos ao texto: o crescimento da igreja de Jerusalém e as suas consequências, o testemunho dos apóstolos, que está atraindo cada vez mais gente, e com tudo isso está crescendo a igreja, está crescendo o testemunho e o nome dos apóstolos. E o que vai acontecer? Vai crescer também a oposição, vai crescer também o conflito, e vai crescer também as divisões. Como isso? Cresce a oposição à comunidade,
cresce o conflito com as autoridades religiosas, porque eles estão com inveja dos apóstolos. O sumo sacerdote dos judeus, ele se sente, o texto fala que ele sentiu inveja. Por quê? Porque os apóstolos começaram a reunir gente, e as pessoas não estavam ali de maneira religiosa, mecânica, cumprindo deveres, mas estavam ali apaixonadas por Cristo, estavam ali entregando as suas vidas, os seus bens, dispostas a seguir o Mestre até as últimas consequências. E a religiosidade, ela não é assim. Quando nós estamos vivendo a religiosidade, como que é a religiosidade? A religiosidade, ela se parece com um dever, ela se parece com algo mecânico, com algo que eu tenho que fazer para cumprir alguma coisa. Mas essa não é a mensagem e nem o que Jesus Cristo requer de nós. Nem requereu deles, lá os primeiros seguidores, e nem requer de nós. O que Jesus Cristo quer é que nós tenhamos um relacionamento com Ele, e esse relacionamento seja um relacionamento de amor, um relacionamento de paixão, e que o nosso coração arda pela sua mensagem, por Ele, para vivermos uma vida de acordo com Ele, de acordo com o que Ele está propondo. E também se cresce a comunidade, cresce a oposição e a divisão também entre os perseguidores. Porque a gente vai ver o quê? Que alguns estão querendo malhar os apóstolos, mas Gamaliel, com muita sabedoria e discernimento, ele aparece na cena e diz o seguinte: olha, vamos agir com lógica, vamos agir com sabedoria, vamos olhar a história, o que aconteceu em outros momentos. Está acompanhando? Vamos lá. Quando a gente olha os versículos de 12 a 16, ele é um retrato modelo. Esse, na verdade, é o terceiro retrato modelo. O primeiro está lá no 2:42 a 47, o segundo está no 4:32 a 35, e esse que está de 12 a 16 é o terceiro retrato de uma comunidade modelo, que Lucas faz questão de vir reforçando, porque a intenção é que o leitor leia, fixe e se coloque, e entre nessa história, e se encha de motivação e de paixão para continuar e prosseguir no seu discipulado de Cristo. E lembrando que eles estão sofrendo, eles estão perseguidos, eles estão com dificuldades no momento em que estão recebendo essa carta de Lucas. Bom, 2 destaques aí. O destaque é da liderança apostólica. Ela se destacava por quê? Pelas curas e pelos sinais. Isso trazia e atraía as pessoas, e quando eles chegavam ali, Pedro e os outros apóstolos falavam o quê? Do amor de Jesus Cristo, o motivo pelo qual Jesus Cristo morreu, como ele morreu, para que ele morreu, quem o matou e quem o ressuscitou. Então, esse é o destaque da liderança apostólica. E há um destaque também na união dos membros daquela comunidade. Porque aquela comunidade, ela está se destacando pela acolhida daqueles que não se encaixavam na religião judaica, aqueles que não estão encaixados nas leis judaicas. E fazer parte da comunidade de Cristo naquele momento era uma crítica radical ao sistema religioso da época. Eles estavam dizendo, olha, eu entendo que isso daqui é vida, isso daí é religiosidade, isso aqui, a vida com Cristo é um relacionamento, a religiosidade, ela é pesada, e nem vocês cumprem.
Então era algo evidente, era algo que estava visível na vida daqueles religiosos. E até hoje isso acontece, né? E até hoje isso é muito nítido. Então, muitos não aderiam a essa comunidade, porque aquela comunidade, assim como hoje a comunidade de Cristo, servir a Cristo não são para pessoas inseguras, medrosas, como foi o caso que nós vimos na semana passada de Ananias e Zafira. É para pessoas que estão dispostas a pagar o preço de servir ao Mestre. E cada vez que os apóstolos deixavam a mensagem mais clara e definida, cada vez mais as pessoas vinham se achegando e cada vez mais se aderiam à comunidade. E é interessante porque muitos não aderiam, mas diz o seguinte o texto: o povo respeitava muito e levava eles a sério. O povo, vou repetir isso aqui, o povo respeitava muito os apóstolos e a comunidade e levavam eles a sério. Compreende isso? Depois dos versículos 17 a 20, nós vamos ver o seguinte: a comunidade é a continuação de Jesus. A comunidade é a continuação, é a sequência de Jesus, da sua vida, do seu ministério, da sua pessoa, né? E de tudo aquilo que ele ensinou e que ele representava. Ainda hoje, nós somos discípulos e somos a continuação, a continuidade de Cristo. O que aconteceu nesses versículos que eu comentei aqui contigo? O sumo sacerdote, ele teve inveja dos apóstolos. E como ele tinha poder, ele foi lá e falou o seguinte: olha, manda prender esses camaradas aí. Vamos dar uma pressão neles para ver se eles param com esse negócio. Aí prenderam os apóstolos e falaram: olha, vocês, por tudo que é de mais sagrado, não falem mais de Jesus. Não falem mais de Jesus. Vocês não querem ser presos, não querem ser chicoteados, não querem morrer. Então vocês, por favor, não falem mais de Jesus. Eles ficaram presos. Lá pelas tantas da noite, o que aconteceu? Deus mandou um anjo para libertar aqueles apóstolos. O anjo entrou, destrancou, pegou eles, trancou, saiu e falou para eles: agora vocês vão para o templo. Lá no templo, anunciem a mensagem da vida. Anunciem a mensagem da vida. E aqui isso aqui está colocado propositalmente. Em outros lugares de Atos, Lucas ele vai tratar a comunidade dos cristãos como a comunidade dos do caminho. E quando ele fala de mensagem da vida, que a comunidade é aqueles que são do caminho, é uma referência clara a João 14,6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém chega a Deus se não for por mim. Bom, o que Lucas está querendo dizer? Olha, por mais que vocês estão passando perseguição, por mais que está difícil, vocês precisam manter o ânimo de vocês, precisam manter a fé de vocês, a chama acesa, porque vocês são Jesus. Vocês são o Jesus que aquelas pessoas não conheceram. Então, vocês já encontraram o
caminho, já encontraram a verdade, já encontraram a vida, e agora vocês precisam ir lá e serem esse Jesus, mostrarem esse Jesus, que é a ponte para se chegarem a Deus, que é a ponte para as pessoas se achegarem a Deus. Então, eu e você, muitas vezes, vamos ser a imagem de Cristo. E, aliás, ele nos chama a sermos as cartas vivas dele. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós temos uma representação, nós temos uma responsabilidade de levar Jesus àqueles que não conhecem a Jesus e que eles conheçam o caminho, a verdade e a vida. Nesse caso, o anjo falou para eles: vão e anunciem a vida. E olha, é impressionante. Eles foram para o templo e parece que, o templo, lotado, cheio de gente passando, um chamando o outro, e a coisa foi tomando uma proporção. Os sumos sacerdotes, naquela época, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada disso, porque o pessoal, certamente, se tivesse ali, ia começar a postar os apóstolos, né, trechos das pregações, a imagem deles, e aquilo que a gente vê hoje nas redes sociais. O sumo sacerdote acordou, fez os seus deveres religiosos e falou assim: vamos convocar todo mundo aqui, o sinédrio, e vamos julgar os apóstolos. Guardas, mandem buscar, vão buscar os apóstolos lá na cadeia. Os guardas vão, e quando chegam lá, falou: olha, nós chegamos lá, a cadeia estava fechada, os guardas estavam a postos, mas não tinha ninguém na cela. Não tinha ninguém na cela. E aí, imagina a cabeça desse sumo sacerdote, né? Eles foram libertos milagrosamente. E quando eles estão lá pregando no templo, além de pregar Jesus Cristo, que eles tinham sido proibidos, eles estão dizendo assim: olha, esses daí, esses religiosos, os sumos sacerdotes, foram aqueles que mandaram matar Jesus. Vixe! E aí, eles chegam, mas como estavam no público e tinha muita gente, e aquela mensagem estava indo de encontro ao coração das pessoas, perdão, aquela mensagem estava indo ao encontro da necessidade das pessoas, curando as pessoas, abençoando as pessoas. Eles falaram: bom, nós não podemos agir com violência, vamos agir com cortesia, porque se a gente agir com violência, esse povo vai apedrejar a gente, esse povo vai criar problemas para a gente. Então, vamos aqui na frente do povo fazer uma média. E leva eles lá para o tribunal. E foi isso que aconteceu, né? Só que chega no tribunal, se a gente acha que a mensagem já estava sendo pregada, já estava sendo anunciada e aquilo estava se espalhando, no tribunal há um anúncio forte, há um anúncio pesado. Pedro, junto com os outros apóstolos, eles olham nos olhos daqueles sacerdotes, daquele sinédrio, e eles, olha, primeiro, né, vamos recapitular. Primeiro, o sumo sacerdote chega lá e fala para eles assim, para os apóstolos: eu falei para vocês não pregarem. Eu disse para vocês não pregarem, vocês não entenderam. Pedro e os apóstolos ficaram olhando. Além de vocês pregarem, desobedecendo a nossa ordem, vocês ainda, agora a cidade toda está envolvida, né? Olha aí, a inveja, né? Quantos seguidores estão envolvidos nisso?
Quantas pessoas em Jerusalém estão envolvidas? E vocês ainda estão anunciando aí, dizendo que nós somos os culpados por Jesus ter morrido. Nós matamos Jesus. E acaba acusando e colocando a culpa neles. Porque era esse a mensagem de Pedro. Pedro está anunciando isso desde o início dos seus discursos. Desde quando Pedro destrava e começa a falar no dia de Pentecostes, ele está falando, olha, vocês são os culpados de Jesus ter morrido. Vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou. A mensagem deles era essa. Mas Deus o ressuscitou. E ele tem perdão para vocês também. Ele falou isso. Ele desafiou aqueles doutores da lei. Aquilo foi muito pesado. E mais, ele fala assim, olha, importa obedecer a Deus ou aos homens? O que é mais importante? O que é mais importante para você? Obedecer a Deus ou aos homens? Se alguém tentar te calar de você falar do amor de Cristo, diga para ele assim, olha, eu estou disposto a sofrer as consequências, porque eu não vou me calar. Eu não tenho como me calar diante de tudo que eu tenho visto e de tudo que eu tenho ouvido. E mais, você pode ser até uma autoridade, mas para mim, a autoridade maior está em Deus. Ele é o meu Deus. Você tem autoridade nessa nação, nesse distrito, nessa jurisdição. Mas o meu Deus, ele está acima de toda e qualquer jurisdição. Glória a Deus por isso, né? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Bom, o que aconteceu mais? É forte, não é? Pedro, olha, aqueles homens, os apóstolos, eram homens iletrados, gente. Não eram homens que tinham faculdades, cursos de oratória, né? Dos apóstolos, quem que vai ter uma boa instrução, vamos dizer assim, uma instrução acadêmica, é o apóstolo Paulo. Os demais eram gente da gente, era gente comum, que Deus chamou, e que eles falavam daquilo que estava no coração deles, daquilo que Deus tinha feito no coração deles. E nós precisamos ser assim, nós não podemos fechar a nossa boca, nós precisamos falar daquilo que nós temos visto e ouvido, agradando ou desagradando, obedecendo ou desobedecendo às autoridades. Nós precisamos falar, precisamos transmitir. E, bom, ele fala, depois ele ainda continua, ele fala para aqueles, o Pedro que é o porta-voz dos apóstolos, os apóstolos estão em concordância, ele vai falar para o sumo sacerdote, para todos que estão reunidos ali. Bom, nós, os apóstolos, somos testemunhas, junto com o Espírito Santo, de que vocês mataram Jesus e de que Deus o ressuscitou. Olha isso aqui. E ele fala assim, olha, Deus não está mais com vocês, sacerdotes. Deus está conosco, os apóstolos. Vixe, eu acho que o sumo sacerdote caiu da cadeira. Pá! Caiu da cadeira. Como é que você pode falar um negócio desse, homem? E o clima devia estar quente naquela sala, porque os embates, Pedro encarando, e aquele homem cheio de orgulho, aqueles homens, né, cheio de orgulho, cheio de pretensões, cheios de arrogância, numa posição de autoridade, sendo confrontado com um pescador, homem simples, seguidor de Jesus. Mas é assim que Deus faz. Deus usa os improváveis. Eu e você, nós somos improváveis.
Nós somos aqueles que, no mundo, as pessoas olhariam para nós e falariam, esse daí não vai dar certo. Mas em Deus, nós somos transformados, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir, né, as sábias e as torna sábias, né? Bom, o que mais? Vamos lá. E quando Pedro falou isso para ele, que ele quase caiu da cadeira, o coração dele falou, vamos matar esses caras. Vamos fazer um paredão e vamos matar todo mundo. Vamos lá, passar o foice. Aí, lembra que o tema é popularidade, perseguição e discernimento. Aí Deus levanta um homem, um doutor, um homem instruído, um homem sábio, que vai administrar essa questão toda, que é o doutor Gamaliel. O doutor Gamaliel, ele olha para aqueles homens que estão babando de raiva, doidos para ver sangue, e fala assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, tira eles da sala um pouco e vamos conversar, gente, aqui. Vamos esfriar a cabeça? Vamos esfriar os ânimos. Pedro e companhia, podem, por favor, se retirarem, e daqui a um pouco a gente vai chamar soldados, podem acompanhar. E aí, o Gamaliel, ele chega diante dos sacerdotes daquela reunião, e ele diz o seguinte, olha, ele vai argumentar a favor dos apóstolos. E como ele vai fazer isso? Ele usa a história. Ele pega, por exemplo, 2 exemplos de 2 pessoas que eram fomentadores de causas, que eram revolucionários, que eram pessoas que também estavam aí comprometendo a ordem que eles imaginavam ser a ordem religiosa, a ordem de Deus. E aí, o que ele falou? Muito sábio, é muito legal a palavra de Gamaliel. Gamaliel, ele falou o seguinte, vamos fazer um teste lógico. Qual é o teste lógico? Vamos ver o 38, 39 aqui, ó. 38, 39. Diz o seguinte, portanto, nesse caso de agora, não faça nada com esses homens. Deixe eles ir embora. Se esse plano, esse trabalho, for coisa de gente, de ser humano, vai desaparecer, vai se esvair. Mas se for de Deus, olha só isso aqui. Olha isso aqui. Mas se for de Deus, vocês não poderão destruí-lo. Vocês, nós, talvez ele deveria ter falado, nós não vamos conseguir destruir, porque Deus é muito maior que nós. E aí ele deve ter olhado para o sumo sacerdote e falado assim, seu sumo sacerdote, se esse plano for de Deus, o senhor consegue brigar com Deus? E eles ficaram lá pensando. Bom, se for de Deus, vocês não poderão destruir. E vão estar lutando contra Deus. Alguém aqui dessa sala quer lutar contra Deus? Embora eles tivessem os seus equívocos, eram pessoas que estudavam a Deus, conheciam, né, a palavra de Deus e viam que Deus é Deus justo, que Deus é Deus amoroso, mas que Deus é fogo consumidor e que todos os seus inimigos são colocados debaixo dos seus pés. E aí eles ficaram, respiraram fundo, pensaram um pouco. E o sumo sacerdote falou, então vamos fazer isso. Gamaliel, muito boa sua palavra, vamos acatar e vamos fazer isso. Mas eles estavam com raiva, chamaram, eles deram a sentença, falou, olha, nós vamos aplicar um corretivo em vocês vão tomar uma surra de chicote, depois vocês vão embora
E eu vou insistir para vocês, pelo amor de Deus, não falem mais de Jesus. E eles fizeram o quê? Justamente o contrário. É muito legal, porque a hora que eu li esse texto, eu fiquei tentando imaginar Pedro, né? Como que esse paradoxo, né? Pedro acabou de tomar uma surra, os apóstolos todos tomaram uma surra e passaram por uma pressão violenta nesse embate aí com as autoridades. E é muito bonito como termina o texto. Ele fala assim, olha, os apóstolos, versículo 41, os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus Cristo. Puxa vida! Isso é muito legal. Sabe por quê? A vida daqueles apóstolos, como a minha vida e como a sua vida, ela não pode ser guiada por condições ou por circunstâncias. Elas precisam ser tomadas, as nossas vidas precisam, e as nossas decisões precisam ser tomadas por decisão, e não por circunstância. Porque se fosse por circunstância, aqueles homens já teriam desistido. Mas pela fé, eles enxergaram, né? Sabe aquela historinha do copo meio cheio, meio vazio? Os caras tomaram uma surra, tomaram uma pressão violenta, e o nome deles estava em todos os jornais daquela época, e eles saem de lá e saem no jornal como criminosos, como hereges, como pessoas que estão querendo comprometer a ordem. Mas aí, o que acontece? Eles saem de lá alegres, eles saem de lá animados. Massa isso, hein? E aí eles falam, olha, nós nos sentimos dignos, porque fomos insultados pelo nome de Jesus Cristo, por sermos seguidores de Jesus Cristo. Isso é uma glória para nós. Então, pessoal, se muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, lá na sua família, depois que você aceitou Jesus Cristo, a perseguição, as pessoas te olham torto, seus amigos não querem mais fazer programas com você, porque você só sabe falar agora de Jesus Cristo. Enfim, no trabalho, muitas coisas que você fazia não faz mais, né? E toda aquela vida pregressa já não faz mais sentido para você. Coisas que você achava que eram importantes já não tem tanta importância. E isso começa a trazer para você alguns prejuízos, algumas perseguições. É natural. Porque você agora está começando a viver a vida que Cristo tem para você. E eu quero te dizer, persevere, porque o final dessa trilha, o final desse caminho é plenitude, é vida eterna, é vida com Deus. E nós teremos cada vez mais a presença de Deus na nossa vida. Então, na aula de hoje, nós entendemos como aconteceu a popularidade, a perseguição e o discernimento de um lugar que poucos achavam prováveis. No caso de Gamaliel, era um doutor, mas foi um improvável. Pedro e os apóstolos eram improváveis. O Igor, você que está assistindo aí, se você crer em Cristo, entregar a sua vida e deixar que Ele o transforme, também você será um improvável. Que Deus te abençoe e que
nós possamos deixar essa palavra fluir no nosso coração. Eu tenho gostado demais de estudar Atos. E se você também tem gostado, deixa o seu comentário aqui embaixo, fala as suas impressões do texto, fala aquilo que te chamou mais a atenção, faz alguma questão, faz alguma pergunta para a gente poder movimentar isso aqui. Que Deus possa nos abençoar e nos dar clareza da sua palavra. Um bom domingo, feliz Dia dos Pais aos pais que nos assistem, e eu vou encerrar agora com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de ouvir e de falar da sua palavra. Obrigado porque ela queima o meu coração. Obrigado porque ela faz a diferença na minha vida. Ela me dá os caminhos, ela me dá a sabedoria, me ajuda nas decisões, ela me dá a vida eterna, e que o teu Espírito Santo, Senhor, possa ser comigo, possa ser com você que está assistindo, que você possa amar a palavra de Deus, e que você que está assistindo possa receber essa palavra a cada dia, enchendo o seu coração de alegria, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Nós não somos guiados por circunstâncias. Para a honra e para a glória de Deus, somos guiados pela fé no Filho de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Até semana que vem na nossa Escola Bíblica Online, estudando Atos dos Apóstolos.